Acho que é interessante a gente colocar que a gente já trabalha no formato de canção. Apesar de ser música instrumental, o conceito de canção já permeia um pouquinho a maneira como a gente trabalha, né. É, eu acho que o fato da gente propor história, ou o fato da gente ser uma banda que não se encaixa exatamente no conceito instrumental, que é mais abrangente, né, que é esse, sei lá, um jazz brasileiro, que a gente mais vê por aqui é um jazz brasileiro com formato de uma improvisação de 10 minutos de alguém, você volta para uma questão rítmica e o outro músico vai. Eu acho que justamente pelo fato da gente valorizar esse negócio da história, da contação da história, mas não como uma coisa travada, né? É, é um formato que a gente se sente mais confortável, né? Formato que a música ah, possa fluir de uma forma sinérgica e em nenhum momento seja uma coisa que a gente está. Ah, tem um instrumentista que está brilhando e em outro momento o outro instrumentista está brilhando. A gente constrói uma música com conceito de começo, meio e fim, né? Isso não quer dizer que ela começa de um jeito e acaba do outro, né? Aí a nossa liberdade de contar a história, acabar do mesmo jeito, né? Começar de um jeito e acabar de outro. É, a ideia dessa questão da contação de história é trabalhar um pouquinho com a imaginação das pessoas, né. A gente se percebe num mundo muito cheio de palavras, muitas coisas sendo ditas e pouco significado sendo extraído, né. Então a ideia de você trabalhar um pouquinho com a imagem sonora é para as pessoas fecharem um pouquinho os olhos, utilizarem um pouco a sua imaginação de uma maneira não, obrigatória, né. Isso não quer dizer que o som da gente seja programático, a gente quer significar alguma coisa, né. Tanto que você fala, sei lá, tinha uma música chamada Esquimó, isso não quer dizer que tenha necessariamente que você ter essa visão, mas a ideia é justamente as pessoas poderem utilizar um pouco isso aí, né, porque você tem um excesso de palavras e ninguém está dizendo nada, né. Eu acho que vivemos um excesso de tudo, né, de imagens, de música, né, e eu acho que nesse sentido que é bacana você parar 5, 10 minutos com a intenção de ouvir algo e desligar os teus outros sentidos. Eu acho que isso é uma maneira como a gente enxerga a questão, né. Você está lá para ter uma experiência sonora, uma coisa, como diz um amigo, é um emaranhado quântico, né, tá todo mundo meio conectado ali, essa é a intenção da gente, né.
Eu acho que cada um de nós, assim, a gente, antes de ser músico, a gente tenta estar numa posição de ouvinte. Justamente pelo que a gente falou antes, de não ser a gente ficar, sabe, maltratando o nosso instrumento e mostrando muita técnica. Então a gente tenta ser ouvinte. E nisso a gente aguça a subjetividade, né? Eu acho que cada um deve sonhar com uma coisa, cada um deve imaginar uma coisa, uma imagem diferente, né? Talvez em momentos mais óbvios, que alguma referência é mais óbvia, ou até que a gente decide seguir um caminho, né? É muito raro a gente falar assim, não, vamos seguir esse caminho aqui, fazer uma música igual, né, o Morricone. Mas tem um trecho que a gente falou lá, porra, isso aqui seria massa ser Morricone puro. Então todo mundo acho que deve ter uma imaginação parecida. Mas são poucos os momentos que a gente define o que é, né? Na maioria dos momentos acho que são coisas abstratas mesmo. É justo a gente colocar que não existe uma intenção sempre de chegar a um resultado, né? Existe a experiência da gente estar tocando aquilo e isso vai levando. É interessante que para a gravação do disco, por exemplo, a gente tinha uma ideia das músicas, mas enquanto elas não aconteceram ao vivo, enquanto não tinha essa conexão, não rolou. Não adianta você ter 20 músicas e querer gravar elas. Não, tem que sentir ao vivo como é que funciona. Para nós, essa experiência do tocar no ambiente é muito importante. Acho que não existe música sem o ambiente, sem as pessoas que estão no ambiente. Então, é um tipo de epifenômeno, né? Porque a música toca, ela reverbera no ambiente, nas pessoas, e isso tudo cria essa mágica, né? Essa coisa musical. Acho que é por aí. A gente trabalha com o caos, na verdade, né? E aí tem aí o Pio e o Punk, particularmente, que são os maestros que organizam, dão um pouquinho de sentido, né? Eu, o Giva e particularmente o Ramiro, que não está aqui, a gente trabalha muito com o caos mesmo, dá um monte de brainstorm e acontece. Aí vamos ver agora com o Felipe, né? Nós estamos loucos para usar um músico de verdade, porque o Ruído até agora não tem nenhum músico de verdade, né? Agora a gente tem um arpista, um pianista, um guitarrista. O cara toca theremin, toca qualquer coisa que você der para ele. Mas é bom ser mentiroso também, né? Ser músico de mentira. Eu acho que a mentira faz parte da coisa. Eu acho que a gente compôs das mais variadas formas já. Desde a mais quadradinha, que é alguém chegar com uma ideia e vamos trabalhar isso aqui, né? É lógico que essa ideia sempre é subvertida, né? Desde a gente conseguir realmente extrair grandes trechos de uma experimentação total, né? Estamos no estúdio e a gente está viajando, cada um está tocando, e em algum momento a gente falou assim, opa, alguma coisa aconteceu, né? Mas a gente sempre compõe pensando em um instrumento como uma extensão do outro, né? Não tem muito, eu faço isso, você faz aquilo. A gente muitas vezes troca riffs, a gente troca melodias, né? Um acompanha o outro. Eu acho que a grande sacada, assim, essa subjetividade que o Pio falou. Eu tô na banda há menos tempo, assim, e teve que rolar uma adaptação, né, de linguagem mesmo, né? Porque às vezes eu venho de um lugar onde a comunicação musical é uma, e com eles, o meu contato com eles foi muito mais subjetivo, e para mim isso é uma experiência fantástica, assim, é um novo jeito, até o Lieblich fala, né, de ser músico ou não, mas eu acho que nesse caso, o fato talvez de às vezes não ter uma linguagem muito técnica, ajuda muito esse processo de troca de experiência e subjetividade, né? Eu acho que se colocasse muita coisa técnica, talvez não teria essa mesma troca, né? A gente não ia conseguir tocar, na real. Se fosse muito difícil. Então, eu acho que tem todo esse lado de ter uma relação com a música, uma relação com os instrumentos mais subjetiva, menos pragmática, e tem que ir daqui para lá, tem que ser esse acorde. Eu acho que, né? Isso eu acho que rola, né? Rola, inclusive, né, abrir o ruído total mesmo, a barulheira, e às vezes deixar isso acontecer para ver o que acontece. Exato.
gente tem 4 discos. Eu não sei exatamente qual que é a convenção de se chamar uma coisa de EP ou não. Eu sei que talvez tenha um timing certo. O primeiro disco tem 17 minutos, pode ser um EP, né? Que é o Série Cinza, e depois a gente foi para Praia, Introdução e Rasura. Eu acho que, por incrível que pareça, a gente passou por algumas formações, um ruído, mas a gente teve algumas pessoas muito importantes na banda que colocaram muito a cara do que a gente é. O João Ricardo, o Johnny, ou o João 23, é tudo a mesma pessoa, esse cara, né? Ele foi um cara essencial, né? Realmente um cara que, tipo, conhecia muito de experimentalismo, e um cara que gostava de explorar terrenos, né? Então ele foi um cara muito importante. E o Felipe Luiz, não esse cara aqui, que montou a banda junto com a gente. A primeira formação, sabe? Foi um negócio especial que aconteceu. Eu acho que esse momento especial que aconteceu, a gente foi conseguindo transferir para as outras formações. Também não foi tanta gente assim que gravou junto, né? A gente teve a formação original com o Felipe e com o Johnny tocando nos 2 primeiros discos, na Série Cinza, na Praia. E na Introdução, o Liblick e o Punk já estavam tocando com a gente. Essa formação que você está vendo hoje aqui é a formação mais antiga do Ruído. O Ramiro não está aqui hoje, né? Mas o Ramiro também, desde a Praia, ele já está tocando com a gente. Um cara, sabe, que desde muito cedo ia nos shows. A gente já falou, não, cara, você vai tocar com a gente, acabou, né? A gente decidiu por ele, né? Você vai tocar com a gente. E eu acho que tem alguma unidade. Tem alguma unidade porque, independente de saídas e entradas, a gente se conhecia há muito tempo. Eu conheci o Punk há muito tempo. A gente fez o primeiro show. O primeiro show do Ruído foi junto com o Lonely Nerds, que era a banda do Punk. E a gente ouvia as mesmas coisas, era viciado nas mesmas coisas, né? O Liblick tocava na banda anterior do Johnny, no Omobula. Então, de uma certa forma, a gente tinha essa conexão. O Giva tocava no Goi, no Live Transmission. O Goi era uma banda mais de jazz e o Live Transmission uma banda de noise de anos 90 e tal. Então era o cara que, tipo, porra, esse é o cara, né? Então eu acho que a gente conseguiu criar uma unidade. Claro que tem uma evolução, tem uma... Não evolução no sentido melhor ou pior. Eu acho que o que teve mais diferença mesmo foi a gente aprender o processo de gravação e conseguir ter uma qualidade técnica um pouquinho melhor de estúdio nos últimos 2 discos, né? Isso fez muita diferença. Com relação às composições, eu não consigo falar assim, gosto dessa, não gosto daquela. Libre que você desenvolve, eu só vou mandar o gancho. Acho que a música é pro sonhador. É isso. A música é pro sonhador. Se a gente disser que não existe uma micropolítica no ruído, a gente vai estar mentindo, né? Tudo é micropolítica, né? Mas existe para nós muito essa poética do devaneio mesmo, né? E a gente retirar as pessoas um pouco do local de conforto, né? Então, se existe acho que um liame em relação às músicas, a gente está, de fato, tentando provocar um pouquinho isso aí, né? É aquela coisa, existem vários campos aí, tem gente que fala em slow food, tem gente que fala em... Você tem várias vertentes de uma diminuição da velocidade, né? E eu acho que o ruído está ocupando o seu espaço político aí, propondo uma diminuição da velocidade das coisas, né? A cena, de fato, alimenta todas as bandas, né? Todos os meios culturais, né? Talvez não... Tem banda que tem mais interação com o pessoal do teatro, né? Tem banda que tem mais interação com o pessoal do audiovisual, né? Mas isso está sendo alimentado, tem uma retroalimentação. Inclusive, isso é muito pequeno, devia ser maior. Isso para falar da nossa cena local, né? Mas eu tenho problema quando a gente vai falar de uma cena maior, assim, porque para mim a cena é geográfica, né? Lógico, se você faz turnê constantemente, você acaba encontrando bandas de outros estados que você cruza com os caras e você tem uma sintonia com eles, isso vai acabar formando uma certa cena, né? Mas não, porra, né? Se classificar as bandas por estilo, isso para mim não é cena. E cena é interação mesmo, né? Das 2 palavras é conectividade e uma certa coalizão, né? Então as pessoas não trabalharem contra. Isso seria a cena. De encontrar os amigos, como a gente funciona, né? Isso seria uma cena.